volta para o segundo vídeo e continuando com a história desse cafajeste que se chama Álvaro Vasconcelos. Isso aí, olha ele aí com a mulher abraçadinha, os dois, né? Vamos continuar, né? Porque depois é que eu vou botar outro vídeo para dar o desfecho desse problema, porque é um problema sério, que não atingiu só fulano, beltrano, não. Está atingindo muita gente com essa questão de se apropriar de terras alheias, das coisas alheias, certo? Vamos discorrer isso por mais... Porque tem muito caso desse caso, que eu recebi muita coisa sobre esse assunto, mas esses dois são prioritários porque é uma pessoa só que comete os dois crimes, porque isso é coisa de criminoso, certo? É coisa de criminoso. Eu agora vou discorrer um pouquinho sobre o currículo desse criminoso, desse marginal criminoso, né? De nome Álvaro do Monte Vasconcelos. Lá do pessoal Santana de Ipanema, por ali. Porque quem pratica o que ele pratica só pode ser considerado marginal, né, gente? Não pode ter outro nome, não pode ter outro nome. Bandido, marginal. Vocês vão ver aqui o que foi que ele fez. Que grilagem de terra é crime. E tem muita gente aí enrolada disso, inclusive a família do Sérgio Toledo, aí, deputado federal. Por falar em deputado federal, gente, o Calicrim Dourado, o famoso Boca Mole. Vocês viram o discurso? Tá aí no Instagram, correndo. O Instagram. O discurso que ele fez ontem, né? Porque hoje é dia 2 de março de 2023. Ele fez um discurso ontem falando sobre aquele assunto que nós tocamos aqui, que terminamos o vídeo com ele, sobre os pipeiros. Ele foi lá, também o Rodrigo Cunha, né, fez. O Ricardo Fato de vez em quando colabora. Se é para o bem do povo de Alagoas e de Alagoas, que copie tudo daqui do Ricardo Fato. Eu não tenho preocupação com isso. Direitos autorais, não tenho isso não, certo? Olha, como nós já dissemos no outro vídeo, o Álvaro Vasconcelos é o sócio proprietário do Maceió Marotel e dos hotéis Ponta Verde, de Maceió, lá na Ponta Verde, e de Marechal Deodoro, que vocês viram no outro vídeo, estão todos lá, né? Todos três lá, né? Aqui eu vou continuar com as terras do seu Vitor Araújo, né? Como se não bastasse a grilagem que ele fez com a família de seu Cederdelo, ele depois começou também a fazer grilagem em cima das terras da fazenda Brejo Grande, lá em Numirito Tupentes, né? Porque essa fazenda, gente, foi o seu Vitor mais 35 famílias, é uma fazenda de 207 hectares de terras, e eles cuidam dessas terras há mais de 40 anos. Inclusive a dona Lívia Araújo, que hoje é viúva do seu Vitor, colocou alguns moradores, pessoas que moravam ali perto, para trabalhar lá na fazenda e cultivar as coisas que eram, inclusive com vaca de leite, essa coisa toda, né? Mas vocês acompanharam isso do seu Cederdelo no Jornal Extra, e esse caso também, esse caso da fazenda Brejo Grande também. O seu Vitor só tinha 27 tarefas de terra, que as outras 200 ou 163 eram divididas entre as 35 famílias que lá habitavam, né? Uma pulseira, ela morreu em 1977, mas deixou os descendentes dela, né? E o Álvaro, vem desde 2006, porque alguns pulseiros venderam as partes dele para o Álvaro. Outros locaram, né, uma forma de arrendamento. Isso não quer dizer que ele seja dono de toda a fazenda, mas os olhos dele recaiu em cima da fazenda dessa senhora que faleceu, certo? Em 1977. Inclusive, eu estou com o atestado de óbito dela, mandaram para mim, e da fazenda, e dos 27 hectares de terra do seu Vitor, né? E ele fez várias propostas para o seu Vitor, para que eles passassem a terra para ele. Agora, interessante é que ele não oferecia um centavo. Ele queria tomar as terras de qualquer forma, porque ele é ladrão, ele é grileiro, ele é um marginal, certo? Inclusive, foi castigado
castigado piamente pela natureza quando um filho morreu de um acidente. Um rapaz já morreu de acidente. E o cara não se conformou, não viu que aquilo ali era um aviso. Eu acredito muito nessas coisas. Aquilo era um aviso para as atrocidades que ele cometeu. Sabe por quê? Em 2006 ele fez a última proposta para o seu Vitor. Seu Vitor, eu não vendo a minha terra, eu não passo essas terras minhas para você, porque eu estou aqui há 40 anos, e o Capião me dá o direito. Aí sabe o que ele fez? Ele agilizou uma ação de desapropriação de terra, né? Das terras do seu Vitor. Das terras do seu Vitor. Aí, como fazia mais de 10 anos que estava na terra, o direito era do seu Vitor, né? Ele tinha mais todos esses herdeiros dessas pessoas. Aí ele agilizou uma ação de desapropriação, né, de terra para retirar o seu Vitor dos 27 hectares de terra dele. Ele agilizou no Tribunal de Justiça, isso foi em 2006, né? Ele não foi de desapropriação, foi de reintegração, como se ele fosse o dono da terra. Ele entrou com essa ação de reintegração de posse, sem ser dono de nada, só de alguns hectares que essas pessoas tinham vendido a ele, e algumas outras tinham arrendado a ele, e que ele nunca pagou esse arrendamento. Alguns ele pagava, outros não, isso me contaram um monte, com todos os detalhes, né? Ele fez o seguinte, entrou com essa ação de reintegração no Tribunal de Justiça. Como o Tribunal de Justiça é a Cosa Nostra de Alagoas, todo mundo é parente, ele levou certinho assim: tome, Pedro Jorge Mel Cansação, você que é primo da minha mulher, você é quem vai desfazer esse imbróglio aí. E não deu outra. O Pedro Jorge recebeu de manhã o processo. E outra coisa, a ação não tinha nem protocolo. Depois foi que ele veio protocolar. E de tarde deu reintegração de posse ao Álvaro. Aí você sabe o que ele fez? Vocês vão ver aí. Ele pegou um jagunço dele, porque ele é cheio de jagunço, certo? Pegou um trator e o Pedro Jorge, nessa reintegração de posse, ele mandou expulsar o seu Vitor. Você sabe o que ele fez? Isso aí, ó. Ele queimou, ele levou um monte de jagunço para lá. Queimou as terras do seu Vitor e de todo o pessoal que morava lá. Expulsou as famílias, essas que vocês estão vendo aí, das casas. Queimou as casas, botou um trator para derrubar tudo. E crianças pedindo, não derruba nossas casinhas. Eu tenho, que dá até... Emociona o pedido das crianças e da dona Lívia. Não faça isso com as terras da gente, com as casinhas da gente. Porque essas pessoas moravam na periferia e um casal deu direito a eles morar lá na terra, mas com uma forma deles também trabalharem a terra. Ele não quer nem saber, vou passar com um trator por cima de tudo, vou queimar tudo e queimou, tá aí. Essas imagens todas que vocês veem. Foi o que ele fez na fazenda. É uma prática comum de marginais, tipo ele, tipo lá, porque o Olavo Calheiro fez a mesma coisa nas terras roubadas da usina Bititinga, lá em Murici e em Messias, principalmente. Porque isso o filho do Fiuza me disse com todas as letras, já tinham me dito. Porque na época fizeram um conjunto, o Olavo Calheiros, para tomar posse das terras da Bititinga, sem gastar um centavo, porque o Sarney deu direito a ele, e ao irmão dele, ele era deputado federal na época. Até mulheres grávidas tiveram filho em cima do caminhão, que chegou num sábado de noite e mandou botar todo mundo na rua. Isso também fez, sabe quem? O avô do atual prefeito de União dos Palmares, Zé de Freitas, queimou a Cajazeiras com mulheres grávidas, porque era de uns negros, e ele tomou essa fazenda queimando um dia de 2 de fevereiro, dia de Santa Maria Madalena, em União dos Palmares, que todo mundo estava
na procissão, ele mandou os alguns dele queimar. Um ano depois, aí os filhos que estavam todo mundo na procissão, os donos, os filhos do dono da cajazeira, eles foram embora para São Paulo, através de Mário Gomes de Barros. Isso são histórias de Alagoas, histórias com H, não é com E não. Um ano depois voltaram, no dia 2 de fevereiro do outro ano voltaram. Foram a Mário Gomes de Barros e disseram, Mário Gomes de Barros, o tio do mano, era deputado federal. Foi lá e disse, doutor Mário, hoje a gente acaba com o homem. Ele estava na festa com os filhos, com o Calbi, que é pai do Calbizinho, tio do Gil, né? E a filha, a Jacira, né? Que é a mulher do Dagoberto, era a única filha que ele teve. Ele estava sentado numa mesa de bar, junto da igreja, quando os 2 filhos do cara da Carazé chegaram e deram 10 peixeiradas nele. A mão dele de sangue ficou na parede da igreja, até quando chegaram os padres holandeses, mandaram derrubar a igreja e fizeram outra. Isso é comum em Alagoas. O Álvaro Vasconcelos, em pleno século XXI, cometendo um negócio desse. Este bandido. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque o Pedro Jorge, esse outro canalha, cafajeste, esse juiz marginal, mandou que fosse feito, e foi feita a coisa, porque ele estava ganhando alguma coisa, além de ser primo da Sete, estava ganhando alguma coisa. Aí fizeram essa desgraça aí, ó, que vocês estão vendo. Queimaram casa, derrubaram casa, e ele simplesmente pegou o gado dele todinho que estava nas outras fazendas e botou dentro da fazenda do seu Vitor. Anos depois, quando isso saiu na imprensa, alguma imprensa, porque a imprensa é grande não dá, são as nanicas, né? Que dão essas coisas. Saiu na imprensa, eu acho que foi no Extra, eu não lembro bem. Aí o Pedro Jorge não teve dúvida, pegou o processo, a ação, despejou para o Gustavo Souza Lima. O Gustavo Souza Lima eliminou a liminar e mandou que o seu Vitor voltasse para as terras. Mas ele voltou para as terras, mas não teve mais paz, não teve mais sossego. Isso foi em 2012. E o Álvaro Vasconcelos ficou uma fera, querendo matar, ameaçando, botando gente para prestar atenção, até que o seu Vitor morreu, certo? E ele se apossou das terras. Aí o que foi feito? Quando ele começou a ameaçar, a dona Lívia, mulher do seu Vitor, fez um BO na delegacia, que nunca deu resultado. Ele simplesmente se apossou da terra. Aí eles, os poceiros, entraram com uma outra ação, pedindo a um juiz que deixasse eles em paz e tirasse o Álvaro dali, porque o Álvaro ali não tinha nada. Até os arrendamentos ele tinha entregue, ele tinha uns pedaços de terra. Aí o juiz Afrânio, se não me engano, porque isso que aconteceu aí, gente, foi uma tragédia. Gente morreu. O seu Vitor morreu de desgosto de lutar. Morreu aos 90 anos de idade, lutando pelo pedaço de terra que ele tinha conquistado. E o Álvaro foi lá e tomou, né? Vocês viram aí o que foi que o Álvaro fez na fazenda? Ele queimou todo mundo. As crianças, muitas hoje, morreram nas periferias de Maceió, drogados, assassinados. Ele expulsou essas pessoas da terra. Agora, esse cara foi secretário da Agricultura do governo Renan Filho no primeiro mandato. Foi candidato a senador pelo Podemos. E queria ganhar. E deveria ter ganho. Mas quem ganhou no lugar dele foi o Collor, né? Foi com o Collor que ele foi. Então, gente, a coisa é por aí, certo? A coisa é por aí. Vejam aí. Aí entraram com uma ação de indeferimento da ação, dada pelo... Porque o Álvaro, pediu para ser indeferida e suspender a reintegração de posse para o seu Vitor e para os outros poceiros. Aí foi quando foi feito o BO, foi pedido a anulação dessa coisa, dessa ação, dessa outra ação que o Álvaro tinha entrado. Aí essa outra ação que o Álvaro entrou, né,
e dizia para todo mundo que ia assumir a terra, mas as pessoas não acreditavam. Foi baixar isso na vara do juiz Afrânio, o nome dele. Mas com antecipação, todo mundo já sabia que o Álvaro ia ser reintegrado nas terras. O relator desse processo foi o desembargador Mário Lima, que não sabe o que diz nem sabe mais o que faz. Né? Foi julgado isso ontem, dia 1º de março de 2023. Os 4 juízes desta vara deram direito ao Álvaro reassumir as fazendas que disseram que era dele. Olha, gente, onde é que nós estamos, o que foi que aconteceu. Muita gente perdeu vida, perdeu o lugar que morava, perdeu o direito de comer, o direito de viver, o direito de trabalhar, por conta do chamado Tribunal de Injustiça e de Inquisição, que é o Tribunal de Justiça de Alagoas. Isso tudinho, eu estou toda catalogada para levar para o CNJ e mostrar. Tá vendo? Tá vendo, doutor Salomão, o que é isso em Alagoas e o que é que o senhor vai fazer? Né? O que é que o senhor vai fazer? Porque muita gente achava que ia ser pedido vista. Pediu vista coisa nenhuma. Os 4 deram direito pleno ao Álvaro ser reintegrado e botar o que os outros tinham já não é mais de ninguém, é dele. A justiça deu direito a ele. Um cara que nunca trabalhou na terra e o povo estava lá quase há 40 anos. É assim que a justiça de Alagoas e do Brasil procede. Está na hora de alguma coisa acontecer para ver se alguém se toca, né? É por isso que acontece muita coisa por aí. Ah, mataram o juiz fulano de tal, mataram fulano de tal, mataram da justiça, mataram que talvez mereça. Porque não é brincadeira não, você trabalhar durante 40 anos na terra e de repente chegar um maloqueiro desse, um bandido desse, um assassino, um marginal desse, tomar suas terras porque é Álvaro do Monte Vasconcelos, primo do senador, e cuja mulher é prima de um juiz safado, corrupto, marginal, que é esse Pedro Jorge, que eu não sei o que é que esse cara ainda está fazendo no Tribunal de Justiça. Tá no lugar dele, tá no lugar certo. Gente, até o próximo. Um abraço, se inscreva, certo? Se inscrevam, dê os like, pra gente continuar, ver se continua, né? E a partir de hoje a gente tem um colaborador agora no Encaros Fácil, um novo colaborador no Encaros Fácil. Vocês vão ver aí nos 2 vídeos. Gente, um bom final de semana. Alfredo, o Encaros Fácil agradece por você acompanhar e copiar. Que bom. O que é bom você copia. Continue copiando. Um abraço. Desde o primeiro contato que eu tive com a online, sempre tive um suporte espetacular. Uma das aulas ele falou assim, fonte de renda não se corta, se acumula, né? Então, mantenha o que você tem, vai aos poucos, começa no simulador. Então, esse zelo me chamou muita atenção, né? Assim, eles estão fazendo da forma correta. Fala pessoal, boa noite. A gente está entrando aí no nosso segundo Você dia. vai aprender a investir o seu dinheiro nas diversas... Luiz Marizani serei seu mentor durante toda a sua trajetória por dentro do mercado de ações.